Olá, Natan. Tudo bem com o senhor? Deus abençoe você, a sua família, os inscritos do canal, tá? Vou estar lhe mandando mais um áudio, tá bom? Naquele mesmo esquema. Esse áudio de hoje vai ser um pouquinho para esclarecer, né? Que às vezes eu tenho esse tom de voz para falar, tá? Não tem, pessoal, nada a ver com mágoa, tá bom? Eu não sou uma pessoa que guarda mágoa, tá? Isso não tem nada a ver. Indignação não tem nada a ver com mágoa. Sede de justiça não tem nada a ver com mágoa. Tá bom? Eu quero que fique bem claro aí pra todos, tá? Que você ter sede de justiça não quer dizer que você esteja magoado com alguém. Indignação eu sinto sim, tá bom? Porque, deixa eu te contar uma coisa, ninguém corta um dedo e pede pra outra pessoa sentir a dor. Não, você corta o dedo, você se machuca, quem sente a dor é você, tá? Não são as outras pessoas. Então eu tô contando fatos da minha vida, tá? Da minha juventude, e não é só isso. Tá bom? Isso é só a ponta do iceberg do que foram muitos anos da minha vida, tá? Eu entrei na igreja, eu tinha 12 anos. Tinha completado 12 anos quando eu comecei a frequentar, eu ia sozinha. Então, quando você tem 12 anos, na minha época, hoje não, porque as crianças de hoje, elas têm mais informação. Na nossa época, não, nós dependíamos ainda de muitas coisas que os nossos pais nos contavam, né? Então, assim, quando eu conto esse meu relato, é sim por indignação, porque quando os seus olhos se abrem e você vê que você foi enganada, é muito difícil. O que uma pessoa enganada, ela sente? Alegria? Será? Ou ela fica indignada? Né? Eu acho que a pessoa fica indignada. E eu fico indignada todos os dias, porque assim, eu vi muitas cenas na minha vida, muitas coisas erradas na minha vida, e enquanto eu estive dentro da igreja, e eu tive que abaixar minha cabeça e aceitar, tá? Por imposição, porque você não pode ser rebelde, porque você tem que olhar com bons olhos, que se você não fizer isso, simplesmente as pessoas dizem que você é do diabo. Ninguém quer ser do diabo. Tá? Eu acho que é uma coisa muito forte pra você dizer pra outro ser humano, olha, você é do capeta, tá? Você é do diabo. Que história é essa? Tá? Jesus pagou um preço caríssimo pela minha vida, pela tua vida, pela vida de todas as pessoas que estão nessa terra, pra alguém te dizer que você é do diabo? Quem te deu a vida então? Foi Jesus na cruz ou foi o diabo? Né? Eis uma questão pra você pensar, tá? E outra coisa, pensar é seu direito. E eu digo isso não em uma questão religiosa, eu digo isso em todas as áreas da tua vida, onde você se sentir prejudicado e lesado, você tem que colocar a boca no trombone sim, tá bom? Tem que colocar sim. Infelizmente, nós vivemos num país em que se a gente não fizer isso, a gente vai morrer rastejando pelo chão, tá? Se você não fazer valer o seu direito, você vai morrer rastejando pelo chão, tá? O nosso país, ele é assim. Tá? E poucos têm coragem de correr atrás, tá bom? Dos seus direitos, têm coragem de falar as coisas, tem que ter coragem sim, tá? Porque hoje, depois que eu saí da igreja, só eu sei o que eu passei. Eu não tinha nenhuma casa pra morar. E vocês sabem que como uma mulher, ainda nesse país, nós sofremos. Nós sofremos. Como mulher, a gente sofre assédio, qualquer coisa que você vai fazer tem um babaca pra te passar uma cantada, é ou não é? Tá? Então é sofrível você ser mulher. E por que eu fiquei sozinha nessa situação? Porque eu fui ensinada na minha adolescente a ser rebelde, a descartar a minha família. Ou seja, quando eu passei por um momento difícil, eu não pude ir na porta dos meus familiares. Tá? E eu ia falar o quê? Eu ia chegar neles e falar, gente, eu descobri, tá, que tudo que vocês disseram era verdade, agora eu preciso de abrigo. Não é assim, não. Tá? Infelizmente, na vida não funciona desse jeito, não. Tá? Então, eu perdi a minha mãe. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe faleceu. Tá? A minha mãe, ela faleceu de doença cardíaca, porque ela deixou de fazer o tratamento que ela tinha que fazer, porque ela acreditou na cura dela, tá? Eu não duvido do poder de Deus, nunca, tá? Porque se eu estou aqui, é porque o poder de Deus me manteve em pé todos esses anos, assim como eu, a Natan e várias outras pessoas que estão lutando por essa causa, e mesmo as que não estão, nós estamos debaixo do mesmo Deus, tá bom? Sobre a mão do mesmo Deus, tá? Só que isso foi uma coisa que ela foi impelida a fazer. Tá, alguém disse pra ela, se você colocar esse dinheiro aqui, eu me lembro muito bem, eu era criança, mas eu me lembro, eu lembro muito bem o que foi dito, o que foi falado. Você vai ser curada. Só que nós temos que entender, tá, que Deus, ele não pode ser mandado. Quem manda é ele. Ele decide como que ele vai fazer, não sou eu. Eu não tenho que chegar, olha, Deus, eu vou te colocar na parede agora porque eu quero assim, assado, desse jeito, tá? Se o senhor me der cozido, eu não vou querer, tá bom? Eu quero frito. Se o senhor me der frito, também eu não vou querer, eu quero assado. E desse jeito, hein? E tem que estar com essa aparência, que senão eu não vou quiser, eu não vou querer, tá? Não é desse jeito, tá bom? Não é assim que funcionam as coisas, tá? E aí, então, eu fui pra longe da minha família porque eu sempre achava que os pastores iam me acolher, as esposas iam me acolher, os obreiros iam me acolher, tá? E não foi nada disso. Não foi nada disso. Dos obreiros, até que não, tá? Porque assim, eu sinto falta, porque nós éramos uma família. Nós sabíamos mais da vida de um do outro do que o pastor, tá bom? Você sabe, obreiro. Você sabe que o teu pastor, ele só te chama pra te cobrar. Ele te chama pra perguntar se você tá fazendo o voto. Ele não te chama pra te ajudar.
Ele não te chama pra perguntar, olha, ô fulano, vem cá, você tá bem? Como é que tá seu casamento? Como é que tá sua saúde? Fulano, você não tá bem? Você tem que ir no médico, hein, fulano? Você tem que cuidar da sua saúde, como que você tá? Como que você tá com a sua esposa e seus filhos? Né? Você tá tendo alimento, você precisa de alguma coisa, essa palavra é chave, hein? Você precisa de alguma coisa, tá? É algo que você não ouve. E não adianta vir falar, ouve sim. Então o seu pastor, ele é único, né? Eu acredito que existam homens de Deus, sim, tá? Não estou falando sobre o caráter dos homens de Deus, mas na sua maioria se deixam corromper por causa do dinheiro e pronto, e acabou. Deixam sim, porque a partir do momento que você sabe do sistema, você se torna conivente. O obreiro não, coitado, porque o obreiro não vê nem 10 centavos. Não vai trabalhar não, o pobre do obreiro. Como várias vezes que eu fiquei desempregada na minha vida, o pastor virou pra mim, olha, ô fulana, tá? Eu não sabia nem se eu tinha o que comer. Ele simplesmente olhava pra minha cara e falava assim, olha, se você não arrumar um emprego, tá fora, tá? Às vezes a pessoa diz, ai, por que você não foi? Não é tão fácil. Quando você ama fazer uma coisa, não é assim, tá? Você não descarta o que você ama desse jeito. Tá bom? Porque assim, eu passei muita fome na minha vida, passei por muita necessidade, tá? Então quando você tem uma promessa de alguma coisa que envolve Deus, tá bom? Que coloca o nome de Deus no meio, o que você faz? Você vai procurar aquilo, né? Eu tinha um desejo, como eu tenho até hoje, de ajudar muito o meu próximo, tá? Uma coisa que eu sempre quis fazer, por isso eu me envolvi muito na EBI, eu me envolvia como obreira para ajudar as pessoas, né? E quando você descobre que não é aquilo, puxa vida, você não tem ideia, é pior do que levar um tapa na cara. É pior do que alguém, olha, falando, agora eu vou te dar um tapa bem na tua cara, bem grandão, que você vai rodopiar. Eu preferiria ter levado um tapa na cara físico do que ter levado o baque que eu levei. Tá bom? Que isso foi assim, sabe? Quando vai em declive, aos poucos você vai tendo esse... você vai caindo e vai caindo em si. Poxa, tem alguma coisa errada aqui, alguma coisa não está correta, né? E foi o que aconteceu comigo, tá? Gente, eu me lembro que, como eu me distanciei da minha família, então eu fiquei sozinha. Eu fiquei sozinha num lugar desconhecido. Eu coloquei ali, sabe? Eu fui viver comigo mesmo, achando que eu ia ter pessoas que fossem me ajudar, né? E eu me envolvia muito na IBI, porque eu amava demais aquelas crianças, eu me importava com elas, né? Tanto que a igreja não incentiva a criança a estudar. Se você chegar numa criança da IBI e você falar assim pra ela, o que você vai ser quando você crescer? A criança vai falar, eu vou ser pastor, eu vou ser obreiro, eu vou ser obreira, como se isso fosse profissão. Pais, não permitam, tá? Não incentivem os seus filhos a largar o estudo, não incentivem os seus filhos a ficar dentro da igreja, porque senão eles vão passar fome, tá? Se eles não forem estudar, se eles não forem atrás de ter um emprego, eles vão passar fome, tá? Porque o pastor não vai na tua casa te dar nada, vai por mim, né? E eu lembro que, assim, às vezes eu não tinha nem dinheiro da Xerox, então eu desenhava na mão, eu fazia as atividades tudo na mão e levava pra eles, né? Pra eles terem algum divertimento, pra ter alguma coisa, né? Pra ter a palavra de Deus. Só que lá você não pode pegar a Bíblia e ler pra criança, você tem a apostila. E na apostila tem tudo, né? O que tem lá? Você tem que falar sobre os dízimos, você tem que falar sobre as ofertas e você tem que falar sobre a fogueira santa, tá? Desde pequeno, você já tem que deixar a criança ciente que ela tem que dar o tudo dela. Como já teve criança que já veio chegar até em mim, tia, eu vendia a minha bicicleta pra colocar dentro do meu envelope. Isso, gente, é uma coisa muito séria, tá? Não é uma questão de uma brincadeira, não, tá bom? E você acha que eu vou ficar como? Não vou ficar indignada? Um dia eu peguei o pedido de uma criança, ela colocou assim, meu sonho, tia, é comer uma maçã. Você tem ideia do que significa isso? De uma criança falar que o sonho dela não é ter um videogame, não é ter um celular de última geração, é comer uma maçã? Eu me revolto sim e vou me indignar todos os dias, tá? Essas crianças, elas iam pra escolinha porque tinha um suquinho e uma bolacha, porque talvez fosse a última refeição, fosse a primeira refeição que ela ia ter, tá? E vocês querem que eu faça o quê? Que eu não fique indignada, sendo que a igreja é rica não podia pelo menos dar uma cesta básica pra essa família? Sabe, gente, isso não é fácil, tá? Não é fácil de você ver e ficar calada, não. Como uma senhora que eu acompanhava ela, eu atendia ela, e ela era uma senhora muito de fé, só que a fé dela tava nas coisas erradas, tá? Um dia, essa mulher indignada, ela colocou tudo que ela tinha dentro do envelope. Ela subiu com o envelope dela rasgando, caindo moeda, tá? Porque ela tinha problema de filhos, como nas drogas. E ela disse pra mim, obreira, eu não aguento mais, né? E eu, burra, na época, fala, põe tudo no altar e Deus vai resolver toda a tua vida, tá? E assim, ela fez. Tá? Só que pra mim, sabe o que me deixa decepcionada? É você falar isso pra pessoa, na hora que você vira as costas e você entra na sala de campanha, o pastor, sem vergonha, safado, tá lá conversando com outro, você viu? Aquela mulher? Pô, só trouxe moeda, cara. O que você faz com moeda? Moeda a gente põe no cofre, no cofrinho e dá pra criança. Pô, eu tô atrás é de coisa grande, cara. É de 10 mil reais pra cima. E você quer que eu fique como? Não fique indignada? Oh, por favor, queridos, tá? Eu sinto porque o próprio Deus sente indignação todos os dias, tá bom? Eu não sou nada, tá? Ai de mim. Mas eu estou contando o meu relato porque eu sei que muitas pessoas, principalmente membros, eles não sabem um terço do que acontece. Quando eu assisti
assistir os vídeos do Natan, foi o que aconteceu. Quando ele começou a contar as coisas, eu fiquei boca aberta, porque eu achava que já era muito aquilo que eu já vivia. Eu não sabia de nada que acontecia, né? Porque os obreiros, eles só vão em determinado lugar. Dali, eles não têm como passar mais, tá? Obreiros, sim, sendo humilhados, obreiros que fazem votos, tá? Obreiros que tem que ficar vendendo frango na porta da igreja pra ficar pagando livro de Bispo Macedo. Me poupe, gente, por favor, tá? Esse tipo de injustiça eu aboli da minha vida, não sou obrigada, tá? Não sou obrigada, tá bom? Vou ficar indignada, sim, vou passar os meus relatos, sim, porque tudo aconteceu comigo, tá? Por conta da minha aparência, que eles falavam que eu tinha uma boa aparência, eles me colocavam frequentemente para dar testemunho, tá? E aí, um dia, eu fui dar um testemunho e eu achava que ia ser de alguma coisa simples, né? De coisas que realmente tinha acontecido comigo. Quando eu cheguei lá, olha, você vai dar um testemunho agora, viu, fulana, de que você comprou um carro. Eu olhei dentro da cara do pastor, eu sinto muito, eu não vou poder fazer isso porque eu não sei nem dirigir. Como que eu posso ter um carro, pastor? As pessoas que me conhecem vão saber que é mentira. Ah, se ele simplesmente ficou bravo, olha pra minha cara, você não crê? Você não tá mentindo, você simplesmente vai estar falando uma coisa que vai acontecer na tua vida. Se você não acredita, tá bom, a porta tá ali, pode ir embora que eu vou procurar outra pessoa. Você entende? Sabe? Gente, aí quando você ouve os áudios que você vê que não foi só com você. Ultimamente eu tô colocando os áudios, eu fico assim, eu vou lavar uma roupa, eu vou tomar banho, eu deixo nos áudios, porque eu vejo que esse povo se libertou e dou graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Fico muito feliz, sabe? O que me deixou mais triste foi ter deixado aquelas criancinhas. E saber que hoje elas vão estar lá, que elas já são adolescentes, que de repente aquelas crianças que eram tão puras, sabe? Que estavam ali querendo conhecer a Deus, amanhã vai ser um pastor, tá? Que vai ajudar a tirar a oferta do povo, que vai mentir, vai ser uma esposa, tá? Que não vai se preocupar em estudar, de fazer uma faculdade, de fazer um curso, de ser uma mulher honesta, a viver nas custas dos outros, tá? Isso já aconteceu comigo, tá? Eu tinha um anel que a minha mãe me deu. E foi a última coisa que eu tive da minha mãe, né? Antes dela morrer. Eu peguei a esposa com o meu anel, tá? Ela se esquivou. E eu ia falar o quê pra ela, né? E eu dei esse anel, né, pra Fogueira Santa, isso faz muito tempo. E eu dei esse anel e eu vi ela usando, tá? Então, assim, se você observar, obreiro, muitas coisas de que você doa, tá lá no pé do teu pastor, tá na rua, tá, a esposa do pastor tá vestindo, tá bom? Então, assim, gente, isso não é mágoa, tá? Eu quero justiça e não há mal nenhum em eu querer justiça, tá bom? E vou continuar falando de tudo que eu lembrar, tá bom? De tudo que eu lembrar, tá? A igreja faz uma coisa muito séria com as pessoas, que é o seguinte: quando você sai de obreiro, você é considerado uma pessoa, a pior pessoa da face da terra. Eles fazem as pessoas tirarem. Se você tem amigos no Facebook, eles pedem pra você deletar, tá bom? Que fizeram isso comigo. E eu já fiz com pessoas também, tá? Eu já fiz isso com outras pessoas também. Então, você vê que você sai como um pobre desgraçado, que você não tem nada. Engraçado que eles falam que as pessoas que saem da igreja, tá? Porque eles não têm um termômetro pra saber como que é o seu relacionamento com Deus, né? Então, assim, o relacionamento que eles veem é a igreja. Chama a gente de caído, né? Engraçado isso, né? Eu analisando, caído. Pois eu prefiro ser caída, porque existem várias promessas na Bíblia sobre o cair, sobre Deus te levantar, do que ser hipócrita. Eu prefiro ser caída do que ser hipócrita, tá bom? Que quando eu estive dentro da instituição, a única coisa que eu aprendi a ser foi hipócrita. Isso é uma coisa que eu não sou mais, tá bom? Beijinho e banana pra vocês, tá? Porque eu não sou obrigada a estar dentro de um sistema corrupto, tá bom? Corrupção não. No dia que vocês aprenderem a dar valor a Jesus, ao sacrifício que Jesus fez na cruz, eu vou pensar, tá bom? Eu posso até pensar, mas eu não fico dentro de um lugar onde Jesus está lá embaixo, onde vocês erguem bandeira de Bispo Macedo. Que Bispo Macedo, meu irmão? Bispo Macedo, ai, porque o Bispo Macedo falou, porque o Bispo fulano falou. Cara, quem é Bispo Macedo diante do meu Senhor Jesus, né? O que o Bispo Macedo fez na humanidade? Diga lá, o que ele fez pra humanidade? Fala aí. Construir um templo? Ah, que interessante. Palmas pra ele, né? O meu Jesus, ele deu a vida dele, tá? Por mim, por você, por todas as pessoas que estão perdidas, tá bom? E é essa bandeira que eu levanto. Eu não aceito, porque a Igreja Universal faz idolatria, tá? Se você fala mal do Bispo Macedo pro obreiro, o obreiro te bate. Cuidado, é perigoso até te bater, porque você não pode discordar. Se você for pegar um livro de um outro pregador, as pessoas vão falar que você tá endemoniada, porque você não pode escutar outros pregadores. Ou seja, a Igreja Universal, ela fabrica zumbis. Assim, você não pode pensar, você não pode falar contra, sim senhor, e tenha bons olhos, viu? Se você não tiver isso, você não é candidato a nada, tá? Natan, fica com Deus, tá? Deus abençoe mais uma vez você, tá bom? Que Deus te abençoe de verdade, Natan,
De verdade. Olha, graças a Deus por você e outros também, né, que estão nessa iniciativa, a todos vocês inscritos no canal e vocês ainda que estão dentro da seita, tá bom? Que haja um despertamento enquanto há tempo, né, pra isso, tá? Deus abençoe e quando eu lembrar de mais coisas, eu vou enviando mais áudios. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu contar aqui no vídeo de hoje para o canal Nós Dois a história aqui desse carro novo. Como vocês podem ver aqui, eu acabei de comprar um carro novo, faz aproximadamente aí uma semana que eu comprei esse carro. Bom, qual o carro que eu tinha antes desse? Eu tinha um Peugeot 206, ano 2001, exatamente isso. Um carro de 17 anos de uso. Você acredita? Pois é, verdade. E isso foi algo estratégico. Não que eu não pudesse ter um carro mais novo, mas existe toda uma história por trás disso. Eu vou contar para vocês aqui agora.